Olá, caros amigos telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida, Projeto Aulas. Hoje nós teremos a 21ª aula do curso O que é o Espiritismo, que é dado na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Esta 21ª aula consta de duas partes. A parte A, que é o Consolador Prometido, que será ministrada pelo Paulo Oliveira. E a segunda parte, a parte B, que é Não Coloqueis a Candeia sob o Alqueire, e o expositor Nemer Tarraf. E para darmos início, claro que nós temos a diretora do curso, a Vera Braga, que vai fazer o preparo de ambiente. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso online. Hoje estamos especialmente felizes pelo grupo que será apresentado, que está ao nosso lado, o Paulo Oliveira. E temos depois também um companheiro muito querido, que será apresentado pelo Paulo. E a nossa felicidade advém de nós termos dado conta deste projeto. Estamos hoje na última aula do livro que é o Espiritismo, o que mostra que nós conseguimos, com a espiritualidade nos auxiliando, chegar ao término deste compromisso. Estamos felizes também porque podemos receber amigos queridos e pudemos receber ao longo do semestre esses companheiros de trabalho que nos honram, trazem a possibilidade da renovação espiritual, sempre bem-vinda. O livro, como sabemos o que é o Espiritismo, faz um passeio pela doutrina. Todos os temas que serão abordados depois com uma profundidade específica da doutrina espírita são trazidos à nossa reflexão neste curso online. Portanto, o curso é de pequena duração, um horário também curto, mas amplo no seu sentido abrangente de trazer aos corações o amparo da doutrina. Mas me cabe fazer o preparo do ambiente. E para isso, nós vamos utilizar o livro de todas as semanas, que é o Bem Viver. Este livro será utilizado hoje na lição 3, que acompanhará a aula 21. Diz a lição: a flor desabrochará sempre, bela e única, tal qual o coração do homem que aprende a amar. Então vemos, deixando o livro de lado, que o coração do homem é comparado a uma flor. Por quê? Porque pelo coração e a mente nós aprendemos cada dia a amar mais e melhor. Sabemos que o verbo amar hoje tem um sentido tão pouco emancipador das nossas almas, mas se atentarmos para o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na lição 12, no capítulo 12, nós veremos a explicação de Allan Kardec sobre amar. Amar é trazer esse fogo interno que ilumina o nosso dia, as nossas tarefas, mas nós devemos amar direcionado a um objetivo que nos trará a evolução. Por isso ele nos ensina a amar os amigos é de uma forma, os inimigos é apenas desejar o bem. E não é lutar para que ele se torne amigo, deixando o tempo passar e esquecendo a evolução própria e pessoal. Portanto, aqui fica a lição para que possamos, com as aulas que serão dadas hoje, aprendermos um pouco mais, amarmos um pouco melhor. Paulo, a vez é sua. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vera. Mais uma vez é um prazer estar aqui para tratarmos de um tema muito importante, como todos os temas do curso O que é o Espiritismo. Hoje nós vamos convidar a todos para que possamos estudar juntos o Espiritismo como Consolador Prometido. É a parte A da nossa 21ª aula do nosso livro, que está aqui ao nosso lado, O que é o Espiritismo. Muito bem, talvez muitas pessoas perguntam por que o Espiritismo é
esse Consolador prometido? Por que se diz isso? Então nós vamos trazer para esta aula 3 principais objetivos. O primeiro deles é explicar que Espiritismo é o Consolador prometido. E por que nós afirmamos isso? Como sendo a terceira revelação divina, que também nós já estudamos aqui, mas nós vamos relembrar todos esses conceitos e trazer para a prática exatamente o conceito, entendendo que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Também vamos esclarecer como é que é a revelação espírita, quais são as características da revelação espírita, que vai também nos ajudar a entender o porquê do Espiritismo ser o Consolador. E também, por último, nós vamos estudar e entender o papel do Espírito da Verdade, o que tem a ver o Espírito da Verdade com a revelação, com o conceito de consolação que nossa doutrina maravilhosa nos traz. Então, nós vamos abordar esses 3 pontos na nossa aula, que esperamos seja de muito aprendizado e muita reflexão, porque é um tema que exige reflexão. Então, vamos lá do início. Por que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Nós vamos voltar no tempo e lá, naquele momento em que o Senhor se reunia com os seus apóstolos, naquela ceia, que seria a sua última, junto com os apóstolos, porque ali seria praticamente o final de sua missão terrena, porque ele enfrentaria a flagelação e a cruz logo em seguida. Naquele momento, Jesus dá uma informação importante para que nós possamos começar a entender desse Consolador prometido. Ele vai dizer que está registrado lá em João, capítulo 16, versículo 12. Ele diz o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. O que será que Jesus teria que dizer para nós, que nós naquela época não poderíamos suportar? Então nós podemos compreender, ele não disse tudo, não poderia dizer tudo, porque naquela época a humanidade ainda não tinha o amadurecimento para poder compreender a sua mensagem. Por isso que ele diz em seguida: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Está também no Evangelho de João 14, 15 a 17. Vamos entender um pouquinho estas palavras que estão aí colocadas nas frases de Jesus. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Veja, interessante, ele ensinará todas as coisas, mas também tem a função de relembrar coisas que Jesus teria dito ou disse e que naturalmente foram desvirtuadas, não compreendidas por alguma razão. E então este novo Paráclito, este novo Espírito de verdade, que ele chama também de Espírito Santo, são 3 palavras importantes. Nós vamos começar a entender o que é esse, qual é o papel desse Espírito da Verdade nessa história. Então nós vamos ver, João cita Espírito da Verdade, cita Paráclito ou Paracleto, vocês vão encontrar essas 2 palavras, que no grego significa Consolador, e Espírito Santo como sinônimo. Portanto, ele dá essa ideia para todos nós de que um outro Consolador viria. Ele fala exatamente isso na interpretação do Novo Testamento. Se me amardes e guardareis os meus mandamentos, e eu vos enviarei outro Consolador. Quem é esse outro Consolador? Se fosse uma pessoa de carne, se fosse a encarnação de algum espírito, esse espírito um dia teria que partir. Mas ele afirma: este Consolador ficará convosco para sempre. Portanto, não é personalizado em uma pessoa, não é alguém que será este Espírito Verdade, que será este Consolador, mas é algo que fica, e o que fica é uma doutrina, que tem o seu corpo, que tem o seu conhecimento, que tem uma filosofia contida nela.
Portanto, isto permanece conosco enquanto existirmos, porque continuamos a estudar desde que a conhecemos. Portanto, começamos a compreender que Jesus promete o Consolador, porque ele não podia dizer todas as coisas e precisariam ser ditas, mas no tempo oportuno. Por isso, a necessidade da vinda de um outro Consolador. Vamos em frente e vamos relembrar um pouquinho. Isso já foi alvo de nossas aulas anteriores, onde nós vimos que houve uma primeira revelação. A primeira revelação, Moisés revela a todos nós um Deus de justiça. Era um Deus bravo, era um Deus vingativo, ainda na visão do povo daquela época, que também era vingativo, que também era endurecido. Mas começa a existir aí, então, a ideia do Deus único. O monoteísmo é a grande contribuição deste momento, desta primeira revelação, que nos traz os 10 mandamentos, que até hoje nós observamos, que até hoje nós estudamos. Jesus vem, 12 séculos depois, ou 13 séculos depois, trazer uma nova mensagem. E ele é o primeiro Consolador. Ele traz para nós a palavra amor. Enquanto que Moisés tratava de justiça, Jesus, no seu evangelho, é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e todos os profetas, resumiu ele quando citava, então, a sua missão de ser este que traz a palavra do amor, a palavra da compreensão, e revela um Deus que não é vingativo, não é raivoso, não é aquele Deus bravo, né? É um Deus de amor, é um Deus Pai. Portanto, esse Deus Pai, que é revelado por Jesus, nos acolhe, nos ampara, nos protege, nunca nos deixa sozinhos. E, passado então mais um tempo, surge a terceira revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo vai surgir no século XIX, exatamente 1857, quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos. Este movimento, esta doutrina, traz para nós uma palavra: verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, esta doutrina, ela é consoladora e ela é libertadora. Nada que aliás, o que fugir dessas duas palavras se desvirtua do conceito de espiritismo ou de doutrina espírita. Podemos estudar tudo dentro dessa doutrina, mas não podemos fugir da sua essência, que é libertadora e é consoladora. Por isso ela é considerada a terceira revelação. Ela revela a verdade, aquela verdade que nós não estávamos preparados para compreender há tanto tempo atrás, mais de 2000 anos. Portanto, nesse momento, nós estamos entendendo que é possível enxergar outras coisas, compreender outros ensinamentos e ampliar esses conhecimentos através dos enfoques científico, filosófico e, naturalmente, moral e religioso. Nós vamos perceber que a doutrina espírita não personaliza ou não personifica Deus. Ela vai tratar o conceito de Deus como inteligência suprema, criador de todas as coisas. Nós ainda estamos distantes da condição de compreendermos a essência de Deus. Ele é para nós ainda algo que não é possível compreender, mas é possível começar a raciocinar de que este Deus Criador só pode ser superior e absolutamente perfeito. E é esta mensagem que a doutrina dos Espíritos nos traz. Portanto, como terceira revelação divina, nos traz o conhecimento de nós mesmos, o que somos, o que fizemos, de onde viemos, para onde vamos, como é que é o nosso processo de crescimento, de evolução. Portanto, nesse instante, nós começamos a ter, portanto, a condição, a partir do século XIX, temos a condição, porque tivemos uma evolução, pudemos desenvolver, através do processo reencarnatório, criando novos conhecimentos, criando energia, criando a nossa própria condição de entender por nós mesmos, através de um aprendizado que nós vamos fazendo. Não é ninguém que nos diz,
nós podemos buscar essa informação na fonte pela reflexão, pelo raciocínio, mas fundamentalmente pelo sentimento, porque a doutrina espírita é consoladora. Não é uma doutrina só de pensamento, ela é uma doutrina de amor. Portanto, 19 séculos foram necessários. Por isso a pergunta, por que 19 séculos depois do Cristo? Porque precisávamos desse tempo para amadurecermos, para crescermos, para desenvolver nossas condições, nossas competências, para que nós pudéssemos ter aí uma doutrina baseada em filosofia, em ciência e em religião. E nós vamos lembrar que no século XIX foi um século que houve um grande progresso, tanto filosófico como sociológico, também científico, a própria política. É um momento que muda o mundo, há um movimento de mudança. Sai o morador do campo e começa a morar nas cidades, há um movimento na indústria, há um movimento para o surgimento de uma categoria nova, que era a burguesia. Então, o planeta passa por uma modificação, se amplia a visão, se ampliam as fronteiras. Nada mais é proibido, nada mais está escondido ou oculto. Podemos questionar aquilo que está surgindo. E, portanto, o Espiritismo começa, baseando-se na própria ciência, a desenvolver-se e a se manifestar. Por isso, lá em A Gênese, no livro de Allan Kardec, no capítulo 17, no item 41, que fala das predições do Evangelho, Kardec nos fala o seguinte: dizendo a seus apóstolos, outro virá mais tarde, que vos ensinará o que agora não posso ensinar, proclamava Jesus a necessidade da reencarnação. Vejamos, companheiros, é Kardec nos avisando de que Jesus já proclamava naquela época a necessidade da reencarnação para que pudéssemos, como dissemos agora há pouquinho, crescermos, formarmos, nos fortalecermos, abrirmos as nossas mentes, conseguirmos refletir sobre questões que naquela época não era possível que fizéssemos essas reflexões. Por isso, nós vamos compreender que Jesus anuncia um novo Consolador, que é a doutrina espírita, através do Espírito da Verdade, e, naturalmente, nós vamos perceber que essa doutrina, pela propagação da nova lei, a lei da reencarnação, que ela revela, não que seja de propriedade da doutrina espírita a reencarnação, porque isso é um conceito já muito antigo, outras seitas, religiões, filosofias também proclamam a reencarnação. Mas nós entendemos a reencarnação como um processo não simplesmente de ida e volta do espírito, mas é um movimento necessário para que nós possamos nos desenvolver. É um processo de crescimento, é um processo misericordioso, é um processo onde se manifesta a justiça divina. Mas a justiça divina não vem sozinha, ela vem com a misericórdia, porque Deus administra a justiça pela misericórdia. Então Ele vai nos dando a possibilidade de, aos poucos, passo a passo, crescermos, nos desenvolvermos, criando, então, forças para atingir patamares mais adiantados. Se naquela época não conseguimos compreender, hoje já conseguimos compreender o que é a reencarnação. Vamos lembrar que Jesus, conversando com Nicodemos, quando lhe disse que precisava nascer de novo para entrar no reino de Deus, Nicodemos ficou pasmo e disse: mas como é que eu posso voltar para o ventre de minha mãe? E Jesus disse para ele: se eu falo coisas deste mundo e você não entende, o que dirá se eu lhe disser das coisas do céu? Estas coisas do céu são as coisas do Espírito, são as leis espirituais que naquela época não eram reveladas, né, porque não eram possíveis de serem compreendidas. A doutrina dos Espíritos vem, então, no século XIX, trazer essa nova visão, trazer esta nova ideia, permitir que nós possamos raciocinar sobre esses conceitos e, a partir de então, crescermos e desenvolvermos. Como é que foi a revelação para Kardec de que esse espírito estava presente na doutrina espírita, no surgimento da doutrina espírita? Nós vamos lá no livro Obras Póstumas, que foi um livro publicado após o desencarne de Kardec,
E lá tem um título, uma mensagem que diz Meu Guia Espiritual. E lá Kardec relata que certa noite, no dia 25 de março de 1856, ele estava em seu escritório preparando alguns textos, alguns estudos que comporiam o livro dos Espíritos. E em determinado momento começa então a bater na parede várias batidas fortes em diferentes ritmos, em diferentes locais da sala, e aquilo o deixou bastante impressionado. Ele parou de escrever, as batidas pararam. Aí ele retoma a sua escrita e imediatamente os barulhos começam novamente. E assim foi por 2 ou 3 vezes até que ele resolveu parar e vou perguntar, pensou ele, né? Amanhã temos uma sessão, que ele chamava de sessão de pesquisa, na casa da família Bodin, onde foi iniciado um processo, né? As meninas Bodin, que foram aqueles primeiros médiuns que ajudaram Kardec nessa recepção das mensagens. Então, na noite seguinte, na casa do senhor Bodin, ele começou então a perguntar o que eram aquelas pancadas. E quem se manifesta é um espírito chamado Zéfiro, que já o havia advertido de outras coisas anteriormente. E esse Zéfiro disse, era o teu guia, era o teu espírito familiar que queria comunicar-se contigo. E imediatamente ele diz, mas o que é que este espírito quer comigo? Ele diz, pergunte para ele está aqui mesmo. E imediatamente ele se dirige a esse espírito e diz, meu bom guia, o que tens a dizer-me, né? E nesse momento começa a haver uma mensagem desse espírito. E no meio da mensagem ele vai dizer, ele pergunta, você animou alguém nesta terra? Tem algum nome? Você foi conhecido em algum momento por algum nome famoso ou coisa desse nível? E aí o espírito responde, para ti me chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Portanto, aqui já se complementa a proposta e a promessa de Jesus. Vos enviarei outro Consolador, o Espírito da Verdade. E na primeira possibilidade de comunicação com esse Espírito que coordenou e coordena toda a manifestação, todo o desenvolvimento da doutrina espírita, se identifica como a verdade. Por isso o Espiritismo, a palavra-chave, a palavra lema, é verdade. Lógico que há amor, lógico que há outros conceitos envolvidos, mas nós estamos ligados à verdade, porque sem a verdade nós não nos libertamos. Nós nos tornamos simplesmente repetidores de informações. Passamos a ser, muitas vezes, místicos, acreditando em algo que alguém disse que aquilo ali é aquilo e vamos manter. O Espiritismo não permite isso. Aliás, estar nesta postura, neste movimento, é completamente oposto ao que se propaga, ao que se propõe na doutrina espírita. Nós devemos questionar tudo, nós devemos entender tudo, raciocinar. A fé é raciocinada, não é uma fé cega, onde seguimos coisas que são ditas porque foram ditas, porque os Espíritos transcreveram numa mensagem, então nós vamos entender aquilo como sendo verdade absoluta. Não. Nós vamos lembrar João, na sua epístola, que diz, não acrediteis em todos os Espíritos, mas provai que os Espíritos são de Deus. Esta mensagem da doutrina espírita é a mensagem do Espírito Verdade, que veio para nos trazer a nova doutrina, que é uma doutrina que é não só uma revelação divina, mas é também uma revelação científica. Por isso ela tem um duplo caráter. Agora estamos entrando no caráter da doutrina espírita. Ela vai trazer para nós, sim, a revelação divina, porque ela vem das palavras de Jesus, da promessa de Jesus lá na última ceia. Mas ela não se baseia só nesse aspecto mais místico, ela se baseia em observação. Ela verifica os fatos, ela comprova, ela apresenta provas, ela apresenta argumentos, hipóteses e checa essas hipóteses. É uma doutrina científica, portanto, precisamos tratá-la como uma doutrina científica. Não é só de científica, mas ela é fundamentalmente científica. Portanto, o que caracteriza
a revelação espírita é que a fonte dela é divina. A iniciativa pertence aos espíritos. Vamos lembrar que se chama doutrina dos espíritos. O problema é que quando às vezes a gente transforma em a doutrina dos espíritas, e aí muda tudo, né? A minha opinião é melhor que a sua, nós acabamos tendo algumas divergências de ideias e ficamos então presos a personalismos, opiniões e tal, ok? Então nós vamos tratá-la assim como uma iniciativa que pertence aos espíritos, por isso a nossa fidelidade à codificação. Nós devemos sempre estar atentos à doutrina, na codificação espírita, obviamente com todos os livros que compõem e que complementam a nossa doutrina, mas sempre olhando a base Kardec. E a sua elaboração é a ação do homem, é o nosso trabalho. Nós estamos trabalhando na propagação da doutrina, na sua elaboração, compreendendo essa verdade, trazendo essa verdade para o nosso dia a dia. É por isso que nós estamos aqui, para aprender a sermos melhores. E a doutrina espírita só terá valor, só terá produto, se nós colocarmos isso em ação. São as boas obras que nós devemos realizar. É a boa obra que está lá no Evangelho de Jesus, quando ele nos fala que nós devemos ser, brilhe a vossa luz, mas não para que nós possamos ser exaltados, mas que possamos sim glorificar o Pai que está no céu. É para isso que nós estudamos doutrina espírita, é para isso que nós vamos buscar na doutrina espírita essa fonte divina de inspiração, mas com conhecimento, com base, com esclarecimentos. A doutrina espírita, portanto, parte das próprias palavras de Jesus, revela a existência do mundo invisível, que para a ciência oficial não existe, mas nós sabemos que ela faz parte. E esta ciência espírita explica e comprova a sua existência. Define os laços que unem o espírito ao corpo, que nós chamamos de perispírito, aquele elemento semimaterial, formado do fluido cósmico do nosso planeta, e que nós todos temos, todos nós encarnados, temos esse elemento intermediário entre o espírito e corpo. Nós vamos estudar isso em ciência espírita. Fundamenta-se no princípio da reencarnação. O espiritismo é reencarnacionista, não por uma questão mística, mas por uma questão lógica. Nós não podemos crescer de uma hora para outra. Precisamos de tempo, precisamos de experiências, precisamos exercitar e exercitar. E uma vida somente neste mundo não é suficiente. Esclarece as consequências morais da conduta humana frente às leis divinas, que ela revela. Revela as leis divinas e, portanto, revela também esta relação ética que nós temos em relação ao mundo espiritual. Como é que nós nos comportamos? Quais são as consequências das nossas ações na nossa vida futura? E, por último, nós vamos mostrar, então, a codificação que Kardec escreveu, desde o Livro dos Espíritos até a Gênese. Publicou também a Revista Espírita, do ano de 1858 a 1869, e o livro Obras Póstumas, que nós citamos, que foi publicado em 1890, após o seu desencarne. O Espiritismo surgiu na época certa, sem dúvida. Ela é a doutrina do conhecimento, portanto, não poderia acontecer antes de a ciência e a filosofia estarem desenvolvidas. Uma ciência madura poderia suportar o Espiritismo, da mesma forma como o Espiritismo também pode amparar e ampliar a visão da ciência a seu tempo. Chegada quando a humanidade estava mais preparada através do processo reencarnatório, como nós já mencionamos. A ciência encontra-se organizada, como falamos, e ela é fundamentalmente consoladora. Por isso que ela chega no momento em que a humanidade precisava e precisa muito de consolação, como nós ainda precisamos. Os companheiros que chegam à nossa casa espírita buscam a consolação, querem este coração que possa receber, que possa envolver, que possa amparar, que possa esclarecer, não simplesmente pelo falar, mas fundamentalmente pelo sentir. Coração é o que toca o coração. Só o coração pode tocar o outro coração. Só um exemplo pode falar mais alto. Portanto, a doutrina dos espíritos ela é consoladora por isso. Já dissemos que ela tem filosofia, ciência e religião,
e explica os questionamentos. De onde eu vim, um espírito imortal que caminha ao longo do tempo. Para onde vou? Para uma vida futura, que nós sabemos é um mundo invisível, vida espiritual. De onde, o que estou fazendo aqui? Aprendendo, crescendo, evoluindo. Nós não viemos para sofrer ou para chorar. Sofremos e choramos por consequências das nossas ações, mas a doutrina dos espíritos não preconiza o sofrimento. Ela não faz apologia ao sofrimento, ela faz ao contrário. Pratique o amor, seja caridoso, seja alguém que está junto do outro, querendo ajudar o outro. Portanto, nós temos, sim, a condição de termos uma vida melhor. Podemos trabalhar por isso. Podemos amenizar as nossas dores quando nós nos cuidamos, quando nós prestamos atenção nos postulados espíritas. E, portanto, compreendemos por que sofremos. Porque as dores surgem em nossa vida como consequência de nossas próprias ações. Esta é a doutrina dos espíritos, que fala de um Deus que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, um Pai amoroso, justo, misericordioso, que não nos quer sofrendo, muito ao contrário, nos quer felizes. Terminamos com uma frase dizendo que a urgência de fazer com que Deus exista verdadeiramente dentro de nossos corações se reflita em nossas atitudes, pensamentos e palavras. Assim, queridos companheiros, agradecemos pela oportunidade e rogamos a Deus e a Jesus que abençoem a todos nós. Muito obrigado. Gostaríamos inicialmente de agradecer a todos aqueles que estão nesse instante nos assistindo, para que possamos comentar um pouquinho sobre a parte B da 21ª aula do curso O que é o Espiritismo. E o tema que nós temos é Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Muito bem. Esse tema a gente deve ter sempre em mente que é uma instrução de Jesus sobre o conhecimento, seja o conhecimento em geral, em particular, conhecimento religioso, suas lições da vida material e principalmente da vida espiritual. Então, essa é uma parábola em que Jesus nos trazia a importância da transmissão dos conhecimentos. Vamos lembrar, antes de entrar na parábola, que o corpo procede do corpo, porém o espírito não procede do espírito. Quem nos forneceu esse corpo material, que nós estamos vendo agora, nosso pai, nossa mãe aqui do nosso planeta Terra. Porém, o espírito que está comandando tudo isso que nós estamos vendo, os movimentos, o raciocínio, a inteligência, é o espírito. E é criado por Deus. Deus cria e criou incessantemente todos os espíritos. Cria os espíritos de uma maneira simples, ignorantes no sentido de falta de conhecimento, para que cada um de nós, através do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa vontade, possamos ir adquirindo todo o conhecimento necessário, tanto no campo do desenvolvimento intelectual, quanto no campo do desenvolvimento do amor, das virtudes. Por isso que essa evolução, essa transmissão de conhecimentos é fundamental. E todos nós estamos destinados para a perfeição espiritual, sem exceção. Por isso, quanto mais rápido adquirirmos esses conhecimentos, mais rápido chegaremos à nossa meta de perfeição espiritual, com a nossa dedicação, com o nosso esforço de aquisição de conhecimento. Olha que coisa interessante e muito importante. Notícias boas que nós estamos tendo. Primeiro, Deus é o nosso Pai maior, de todos nós. Consequentemente, mais cedo ou mais tarde, iremos fazer parte da fraternidade universal e somos irmãos. Segunda boa notícia, os espíritos que nosso Pai maior Deus cria são espíritos
imortais, ou seja, tem início, mas não tem fim. Vão para a eternidade. Não confundir imortalidade, que somos nós espíritos, com eterno. Eterno somente Deus, o nosso Pai maior. Não teve início, não tem fim. Então, nessa senda, nessa caminhada em direção à nossa perfeição espiritual e que é necessário que adquiramos esses conhecimentos, quando o nosso Mestre Jesus veio, que nós vimos na parte A dessa 21ª aula, Jesus foi a segunda revelação, né? E ele deixou uma quantidade enorme de instruções. Essa parábola, que era uma maneira de Jesus deixar essas instruções da candeia, ele dizia: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Essa parábola nos foi dita por Jesus e está no capítulo 5, versículo 15 do Evangelho de Mateus. Ela faz parte, ela é um pequeno pedaço do Sermão do Monte. Nós conhecemos o Sermão do Monte como? Através das bem-aventuranças. Porém, essa parábola, ela pertence também ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte é algo bastante intenso. Nós vamos ver da página 5, ou do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, até o capítulo 7. Então, poderíamos dizer que o Sermão do Monte é a essência de todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Mahatma Gandhi, uma vez ele disse que se perdêssemos todo o conhecimento religioso do mundo, mas mantivéssemos o Sermão do Monte, nada teria sido perdido e poderíamos recuperar todos esses ensinamentos. Então, é algo maravilhoso. Porém, vamos à parábola, né? Como a gente pode entender essa parábola? Já dissemos que é uma transmissão de conhecimento. Jesus falava sobre a importância de levarmos todos esses conhecimentos para todos os lugares, para todas as pessoas. Mas o que é candeeiro? O que é candeia? O que é alqueire? Muito simples. Candeia é aquela lâmpada parecida, semelhante à lâmpada de Aladim. Sabe aquela lâmpada que a gente viu uma série de vezes em filmes? Pois é, a candeia é algo semelhante àquela lâmpada de Aladim. Nós alimentamos ela com óleo, às vezes azeite até, tem uma pequena mecha que se acende e ela produz luz. E alqueire? Alqueire é uma vasilha. É uma vasilha que era usada antigamente para se colocar cereais de colheita. Então, se fazia a colheita e que tinha que se guardar, armazenar de alguma maneira, e se colocava numa vasilha que o pessoal chamava de alqueire. Com o passar do tempo, esse nome foi utilizado para outras coisas. Nos dias de hoje, nós vemos dimensões de terreno, fazendas, sítios, que são utilizados e são medidos com alqueires, significando uma metragem de terreno. Mas também notamos que tem uma pequena diferença. Nós temos alqueire paulista, alqueire mineiro, alqueire goiano. Por quê que existem essas diferenças? Existem essas diferenças por causa da produtividade do terreno. Quanto mais o terreno produz, menor é o espaço que nós temos que ter de plantação para poder encher a vasilha. Então, por isso que nós temos essas diferenças. Voltando à nossa parábola. Por que que Jesus transmitia esses conhecimentos por parábolas? Quando ele falou essa parábola da candeia, na hora que ele terminou o seu discurso, o sermão, os seus apóstolos foram lhe procurar. E perguntaram: mas mestre,
por que lhes fala por parábolas? E Jesus lhe respondeu: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi dado. E ainda completou: falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a promessa de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o vosso coração, o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos, não vendo, e seus ouvidos, não ouvindo, o seu coração não compreenda e eles não possam ser curados. Olha que coisa maravilhosa, que ensinamento maravilhoso. Porém, causa uma certa estranheza Jesus dizer que não se pode colocar a luz debaixo do alqueire, e ao mesmo tempo em que ele esconde o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, e que nem todos podem compreender essa alegoria. Ele se explica, entretanto, aos seus apóstolos, dizendo: eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem essas coisas. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo porque já vos é dado compreender esses mistérios. Vamos lembrar o seguinte: quando os apóstolos, até antes de encarnar, foram escolhidos, eles foram escolhidos porque eles tinham uma condição intelectual e moral um pouco diferenciada de todos os outros. Eles tinham um esclarecimento maior, tinham condição de entender um pouco melhor todos aqueles ensinamentos de Jesus. E isso era fundamental, porque como se faria com todos esses ensinamentos após o regresso do nosso mestre para o plano espiritual? Jesus, ele fez todos esses seus ensinamentos, nos trouxe em 3 anos apenas, dos 30 aos 33. E aí, como é que eles se propagariam? Como é que eles seriam levados para todos os cantos do nosso planeta, para todos os povos? Precisariam existir esses emissários que levassem todos esses ensinamentos. Por isso, a importância dos apóstolos, em número de 12, que simbolizavam os 12 aldeias de Israel. E para esses apóstolos, o conhecimento era diferenciado. Eles tinham um pouco mais de condições de entender as coisas. Se nós formos no livro Boa Nova, do Humberto Campos, nós veremos uma série de colóquios de Jesus com seus apóstolos, em que eles iam, levavam seus problemas pessoais, levavam aquilo que eles estavam sentindo nos diversos momentos dessa caminhada com Jesus, e trocavam muitas ideias e ganhavam muitas explicações e muitos ensinamentos. Com isso, lastreando, dando uma base forte para que eles levassem todos esses ensinamentos do Mestre a todos aqueles mais necessitados e propagassem esses ensinamentos. Então, a verdade, os ensinamentos, eles não podem ser revelados inconsideradamente. Todas as coisas, cada uma tem o seu momento, o seu local. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. Porque até para certas pessoas uma luz muito viva poderia ofuscar e não esclarecer. Então, naquela época, as pessoas não tinham ainda a condição de receber mais profundamente determinados ensinamentos. Jesus procedia com o povo, naquela época, como nós procedemos com as crianças hoje em dia, cujas ideias ainda não se encontram suficientemente desenvolvidas. Dessa maneira,
nos indica o nosso mestre o verdadeiro sentido da palavra. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos que entrarem tenham condições de entender, tenham condições de receberem essa luz. Então, é extremamente importante que a gente compreenda que não se escondia nada de ninguém, apenas que se passava aquilo que eram as condições que o povo tinha de receber ensinamentos. A providência divina só gradualmente revela as verdades. E é claro que elas desvendam à medida, na proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, ela mantém na reserva esses conhecimentos, não sob o alqueire. Os homens, porém, nós, que muitas vezes possuem esse conhecimento um pouco maior, quase sempre ocultam esse ensinamento do vulgo com a intenção de fazer uma dominação, com a intenção de poder dominar todos aqueles que o cercam. Se, pois, a previdência, em sua sabedoria, só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para as receber. Ela os mantém na reserva, não sobre o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, é que ocultam com outras intenções não tão dignas. E aí a gente poderia perguntar, que proveito o povo poderia tirar de todas essas parábolas cujo sentido estava oculto para ele? Deve-se notar que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que ele disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. E assim devia ser, porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deveriam compreender para poderem observar. Era isso essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava o mestre a dizer: eis o que é necessário para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras questões, ele só desenvolvia os seus pensamentos com os seus discípulos, porque eles, estando mais adiantados, intelectual e moralmente, Jesus poderia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que ele disse: porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem se tirará. Muito bem, não apenas os apóstolos receberam conhecimentos acima das pessoas, mas nem eles, nem os apóstolos tinham condições de entender conhecimentos um pouco mais elaborados, um pouco mais profundos. Então, esses pontos que eram um pouquinho superiores à compreensão das pessoas naquela época e que ao longo dos tempos eles não puderam ser esclarecidos, com o aperfeiçoamento da ciência e com o espiritismo, eles vieram a revelar as leis que não se conheciam anteriormente. E com isso puderam tornar compreensíveis o sentido de uma série de palavras de Jesus, de ensinamentos que na época não puderam ser compreendidos amplamente. O Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidão de pontos obscuros e não lança simplesmente de uma maneira inconsiderada esses pontos, mas os vai liberando paulatinamente à medida em que a evolução da humanidade vai tendo condições de absorver esses ensinamentos. Com admirável prudência,
os nossos amigos espirituais nos dão as suas instruções para que possamos acelerar o nosso progresso espiritual, moral. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Já vimos na aula anterior o tríplice aspecto da doutrina. A nossa doutrina espírita, ela tem a religião, que sublima, a filosofia, que esclarece, e a ciência, que estuda. Se houvessem apresentado todas essas coisas desde o começo, nós talvez não teríamos a condição de entender realmente todos esses ensinamentos. E se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja doutrina de mistérios ou que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque se coloque a lâmpada debaixo do alqueire, é porque cada coisa tem que vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra ideia, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação das outras novidades. Na verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da nossa fé. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável nós despendermos nossos esforços sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Vamos lembrar também que, num determinado momento, Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, e aí vieram a ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando essa situação, chamaram os discípulos de Jesus e lhes disseram: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvido essa frase, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Olha que coisa bonita, né? Jesus demonstrava com essas palavras que nós temos que levar os seus ensinamentos para todos, em geral, indiscriminadamente, principalmente aqueles que são mais necessitados. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Mas, queridos irmãos, estamos numa época de transição planetária. Estamos numa época que estamos saindo de um planeta de provas e expiação e indo para um planeta de regeneração. Estamos num momento crítico de evolução. Todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus têm que chegar às mãos, aos ouvidos de todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, no nível e na condição que estejam, e principalmente naqueles menos esclarecidos, principalmente aqueles nossos irmãos mais necessitados. Jesus fazia da caridade, da humildade e do perdão bases da sua doutrina. Tanto assim que ele dizia que fora da caridade e da humildade não existiria salvação. Portanto, esses ensinamentos
E a mediunidade é uma das ferramentas que nós temos hoje para levar todos esses detalhes e ensinamentos a todos esses nossos irmãos mais necessitados. Como nos diz o Espírito de Emmanuel: prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Muitas vezes nós ouvimos: mas eu gostaria de seguir esses ensinamentos, eu gostaria de me reajustar às leis divinas, eu gostaria de fazer a minha reforma íntima, mas eu não lembro dos mandamentos, mas eu não consigo lembrar das regrinhas que nos foi trazida há tanto tempo. Será que eu teria que decorar todos esses 10 mandamentos? Nosso Mestre Jesus, como sempre, já previa todas essas situações e aproveitava todos os instantes que ele esteve entre nós para nos ensinar. E no momento em que ele estava falando para o povo, e um doutor da lei lhe perguntou: mas mestre, qual o maior mandamento da lei? Olha só que pergunta, né? Porque essa pergunta foi feita para ver se havia alguma maneira de pegar em alguma contradição. E nosso Mestre Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aí estão todas as leis e os profetas. Queridos irmãos, amor verdadeiro, aquele amor que não quer nada em troca, aquele amor que fica satisfeito e se realiza em ver aquele irmão que nós ajudamos numa situação melhor, fora daquela situação difícil e muitas vezes até logo depois numa situação melhor que a nossa. Essa é a grande realização que nós teremos. Esse é o amor verdadeiro que nós vivenciaremos nos ajustando às leis divinas. Que a luz de Jesus possa ser conosco hoje e sempre, para que possamos, através dos seus ensinamentos, fazermos a nossa reformulação interior, mudarmos nossos atos e atitudes e pautarmos tudo aquilo que fizermos nos ensinamentos do nosso Mestre. Muita luz, paz e amor, e que Jesus possa estar no coração com todos nós em todos os momentos da nossa existência. Um beijo no coração de cada um. Gostaram? Encerramos com chave de ouro essas aulas, não é mesmo? Nesse instante vamos à fixação no aprendizado dos 2 temas que hoje foram ministrados. Fixação do aprendizado do primeiro tema, o Espiritismo como Consolador Prometido. Primeira pergunta: por que o Espiritismo é o Consolador Prometido? Segunda: o que caracteriza a revelação espírita? Terceiro: o Espiritismo surgiu na época certa? Por quê? Fixação do aprendizado da parte B. Tema: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Primeira pergunta: o que significa colocar a candeia debaixo do alqueire? Segunda: por que devemos procurar ser criaturas que buscam o aperfeiçoamento para nos tornarmos mais uma luz no mundo? Terceira: na sua opinião, como devemos proceder para fazer brilhar a nossa luz? Queridos amigos telespectadores, não podemos esquecer de lembrar: na próxima semana nós teremos a revisão de todas as aulas, da 15ª até a 21ª, tá bom? Estaremos aqui com vocês na semana que vem, se Deus quiser.